bem-vindos ao Pode Ligar, o podcast no qual eu, Maria Luísa, sou a anfitriã. Bem-vindo a mais um episódio. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre morar sozinho. E eu já falei sobre isso aqui no podcast antes, sobre esse tópico, mas eu não fiz um episódio só pra ele, sabe? Tipo, eu citei coisas sobre morar sozinho ou não. E eu acho que esse é um tópico tão, sabe, tipo assim, massivo, que ele precisava de um episódio só dele, entendeu? E agora que eu voltei pro Brasil, tô na casa dos meus pais, inclusive, esse cenário lindo é o meu quartinho, pessoal. Não é mais aquele dorme. Tava nos outros episódios antigos, se você voltar lá, você vai ver que eu tava num dormitório. Agora eu estou no meu quartinho. Delícia, maravilhoso. Enfim, gente, não tem nada como, tipo assim, deitar na sua própria cama depois de séculos sem ter encostado nela, sabe? Tipo assim, é só. É um sentimento, tipo, eu juro, eu nunca tive um amor tão grande a não ser o que eu tenho pela minha cama. Tipo, eu e a minha cama, a gente tem um relacionamento que só a gente entende, sabe? Tipo assim, é tão pessoal, mas enfim. Tipo, todo mundo fala sobre, tipo assim, porque morar sozinho deve ser muito massa, que não sei o que, não sei o que lá, mas pouco se fala dos problemas de morar sozinho, entendeu? Na verdade, as pessoas, elas tentam falar sobre, tipo assim, toda vez que você vê influencers, a galera que começa a morar junto, morar sozinho, eles começam a falar dessas coisas. E eles sempre falam, galera, tipo assim, isso aqui é muito bom, mas isso aqui é muito ruim também. Então, assim, existem pessoas que falam sobre, tá? Não tô falando que eu sou a única, mas assim. Mas aqui a gente vai entrar mais a fundo, entendeu? Porque eu não tô só falando sobre morar sozinha. Estou falando sobre morar sozinha em outro continente, entendeu? Com uma pessoa que fala uma língua diferente sua, então não é tão sozinha. Tipo assim, a gente vai entrar nesse rabbit hole, entendeu? Nesse buraco. Mas é o seguinte, galera. A gente começa por eu saindo daqui, né? Aqui em casa, tipo assim, na casa dos meus pais, a minha casa, é, é um ambiente, tipo assim, eu tenho meu próprio quarto, meu próprio banheiro, eu sou bem burguesinha nesse sentido, entendeu? De tipo assim, tenho o meu próprio espaço, fecho a minha portinha, tenho aqui o meu ambiente, entendeu? O meu habitat natural. Mas a partir do momento que eu fui pra Espanha, tipo assim, primeiro que eu tinha uma roommate, né? Nos meus primeiros, acho que, tipo, 2 semanas lá, eu tava sozinha no dormitório. E aí, eu vou ficar falando roommate, gente, mas aqui roommate é colega de quarto, tá? É só porque roommate vem mais rápido na minha cabeça. Então, é isso que eu vou estar falando, tá? E aí vocês traduzem aí no cérebro de vocês. Enfim, eu tava sozinha. Essas primeiras 2 semanas foram ótimas, gente. Eu tinha minha kitnetzinha, tava lá com a minha caminha, ninguém ia entrar no meu quarto, entendeu? Estava com banheiro só para mim, que era ótimo, porque, gente, o máximo que eu dividi banheiro foi com meu irmão, quando eu era menor, entendeu? Hoje em dia, eu não divido mais. Então, na idade que eu tava, de tipo assim, 18 anos, 19, na verdade, eu cheguei lá com 19 e ter que dividir o banheiro, eu fiquei com nojinho, não vou mentir pra vocês não, até porque eu sou muito nojenta nesse quesito, tá? Não consigo fazer cocô fora de casa, não consigo, gente, não dá, meu organismo não vai. Desde pequena eu sou assim, tipo, meus pais paravam na estrada pra gente fazer xixi, eu não consigo, gente, não sai, não sai. Entendeu? É apenas algo do meu organismo. Mas enfim, aí eu já tava nervosa, sabe? Mas tudo bem. Pelo menos era uma menina, sabe? Então assim, eu estava ansiosa pra conhecer ela e tava rezando pra ela ser uma pessoa limpinha, entendeu? Porque, meu Deus do céu, nós brasileiros, eu acredito que assim, tem ceboso em todo canto, inclusive no Brasil. Mas a cultura do brasileiro é de tomar 2 banhos ao dia, sabe? Tipo assim, a gente tem uma cultura limpinha e a gente sabe disso. Entende? E assim, lá fora, por exemplo, se a minha roommate fosse francesa, ia ser uma dificuldade, entendeu? Esse pessoal, assim, os franceses, os italianos, só toma banho quando tá quente, quando sua, entendeu? No frio eles não tomam banho, gente. Vocês acham que é meme? Não toma banho, tá? Mas enfim, a gente releva isso. Aí, beleza. Cheguei no quarto e tal, não sei o que, tava sozinha. Depois dessas 2 semanas, ela chega. Gente, esse momento que essa menina chegou foi até engraçado, tipo assim, porque eu tava dormindo. Na verdade, não. Eu tinha saído pra uma balada. Eu tinha saído, tipo assim, acho que era
eu tinha saído pra casa de uma amiga, pro quarto dessa minha amiga, me arrumar lá, e de lá eu ia pra balada. Então eu saí de lá cedo, eu saí de lá, tipo, sei lá, 6 horas da tarde, e aí eu fui pro quarto dessa minha amiga pra gente se arrumar. Aí fui pra balada e tal, não sei o que, era 2 horas da manhã, voltei pra casa, pro dormitório, né? Mano, eu levei um susto da porra, porque eu tava tão acostumada de estar, tipo assim, sozinha, que eu tava batendo porta mesmo, tipo assim, entrei no dormitório, tava andando com um salto, tipo assim, nem me preocupando, e o chão de madeira que faz aquele plop, 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 sabe? Tipo assim, eu tava de boa. Eu olhei, tinha um corpo na outra cama, porque o meu quarto era daquele assim que você divide o quarto. Então, tipo assim, é uma cama e a outra cama bem aqui, não tem parede. Então, eu olhei pro lado e tinha um corpo deitado na cama, dormindo. Eu levei um susto da porra. Eu falei, meu Deus do céu, a criatura tá aqui. A menina chegou. A menina chegou, meu Deus do céu, a menina chegou. Aí eu fui super silenciosa, né? Terminei lá, tomei meu banho, fiz minhas coisas, fui dormir. Quando eu acordei, a mãe dela tava lá. E aí ela e a mãe dela estavam organizando as coisas no quarto e eu dormindo. Só que eu pensei, mano, eu estou ressacada, eu estou cansadíssima. Devia ser tipo umas 9 horas da manhã, sei lá, 10 no máximo. Eu falei, eu só não vou acordar agora. Só não vou acordar agora. Aí elas terminaram de arrumar as coisas e saíram do quarto. Saíram. E me deixaram lá sozinha. Aí, tipo assim, depois elas terem entrado, fazer barulho e tal, eu já tinha acordado mesmo. E aí, só que eu não estava pronta pra interagir, entendeu? Socialmente ainda. Aí eu levantei, fiz uma cartinha pra ela em espanhol, porque o que aconteceu? A companhia que era lá da residência, eles me falaram que eu não ia saber nenhuma informação dela, que eles não podiam, tipo, me dar nenhuma informação pessoal dela. Eles só podiam me falar que ela era menina, era da minha idade e era espanhola. Eles não podiam nem me falar o nome dela. E aí eu fiquei, beleza, então. Aí eu escrevi a cartinha em espanhol pra ela, deixei em cima da mesinha dela, falei tipo, oi, fulana. Não sei se eu não falei fulana, né, que eu não sabia o nome dela. Eu falei, oi, eu sou Malu, entendeu? E aí, eu sou sua roommate, lá, 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 lá. E eu escrevi em espanhol. Gente, eu botei tudo no chat GPT. E ainda escrevi hola errado, tá? Porque eu escrevi com dois L's. Eu escrevi olha. Tá bom pra você? Obrigada. É o espanhol de milhões da gata. Cheguei lá, gente, eu nem falava espanhol direito, tá? Vou ser muito sincera com vocês, eu aprendi agora. Agora eu estou hablando, mas quando eu cheguei lá, só não. Enfim, aí cheguei e deixei lá a cartinha. E aí depois, mentira, mentira, acabei de lembrar. Eu deixei a cartinha antes de dormir. Eu no escuro escrevi a cartinha, deixei lá, porque quando eu acordei, ela tava com a mãe dela lá e elas estavam rindo, tipo, lendo a cartinha. E, tipo assim, não rindo de maldoso, tipo assim, ai que menina idiota. Mas é porque, porra, eu também escrevi ola errado, né? Vai se fuder. Mas elas estavam de, porra, ai que fofinha, sabe? Eu ouvi. E aí eu fiquei fingindo de sonsa, fingindo que eu estava dormindo, porque eu só não estava pronta pra lidar com isso. Enfim, aí elas foram embora, eu segui com o meu dia. E aí depois eu, tipo assim, eu fiz questão de virar amiga da minha roommate, sabe? Eu não queria que a gente fosse aquele relacionamento de tipo assim, ai, é. De, tipo, não se fala, ou sei lá, ai, fulana tá aqui, fulana não tá. Tipo, eu queria que a gente fosse, sabe, amiga. Então, no final das contas, deu super certo, a gente ficou super amiga. É, foi super legal, assim, foi uma experiência massa. E eu tive várias amigas que decidiram, assim, não ir pra dormitório. Só que, gente, apesar de que no final do ano eu já tava saturada do dormitório, eu queria meu próprio apartamento, queria sair do dormitório, porque o ruim do dormitório é que você não pode cozinhar nele, pelo menos a maioria deles. O meu eu não podia. Então eu tinha que comer a comida do dormitório. E isso era muito chato, porque eu tava pagando, então eu ia comer a comida, sabe? Mas eu queria fazer a minha e eu não podia. Então, tipo assim, ou eu tava condenada a comprar coisa no supermercado, tipo, já pronta, essas coisas, e me virar, ou comer a comida do dorme. E na maioria das vezes eu comia a comida do dorme porque eu já tava lá, né? Eu já tava pagando a mensalidade, então não vou gastar um dinheiro extra indo no supermercado, entendeu? E aí, enfim, esse era o raciocínio. E aí, muita gente que não ficou em dormitório se arrependeu, porque, gente, porque, tipo assim, se você vai estudar fora, ou você vai ter uma experiência em que as pessoas são diferentes de você e tal, tenta ir pra um lugar que vai facilitar a sua vida, entendeu?
Tipo assim, o dormitório me facilitou muito, por quê? Porque eu já tinha uma galera da minha faculdade no dormitório, então eu já comecei a fazer amizade, sabe? Já comecei a me entrosar com a galera. Então, fez o aspecto social da minha adaptação lá muito mais fácil. Quando eu queria sair, eu mandava mensagem pra alguém do dorme, ai, vamos fazer isso, a gente ia, sabe? Então, tipo assim, era muito tranquilo nesse aspecto. E eu tive amigas que, tipo assim, optaram por ir pra um apartamento, que obviamente tinha mais conforto, mais privacidade, mas se arrependeram um pouco porque não tiveram tanto do aspecto social na vida delas, tipo assim, demorou mais, sabe, pra elas fazerem amigos e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, tem seus prós e contras ir pra um dormitório, sabe, eu diria. Mas no final das contas, foi muito, tipo, libertador, sabe? Porque eu acho que, assim, em todo lugar você vai ter desafios. Na Espanha, eu tive vários. Um deles foi, tipo, ter que me virar sozinha, pra absolutamente tudo, entendeu? Porque aqui eu tenho papai e mamãe, lá eu não tinha. Então, eu acho que também isso dá uma perspectiva totalmente diferente, sabe? Porque lá eu tinha que me virar pra fazer toda a minha documentação, porque quando você chega lá, não é só, tipo assim, você tem que fazer o visto de estudante, mas quando você chega lá, você tem que fazer todo o processo de ser legalizado como estudante lá e não sei o quê, pegar seu cartãozinho, que é tipo sua identidade de estrangeiro, tipo seu CPF, essas coisas, sabe? Do de lá. E eu tinha que fazer tudo isso sozinha, e ir pra esses lugares sozinha, e caçar um lugar pra comprar meu chip de internet, e a internet não funcionava, eu tinha que me virar, sabe? Eu não tinha ninguém pra eu ligar, então, tipo assim, chegou num momento que eu lembro que tava caindo uma chuva da porra. E todas as oficinas, que eles chamam de oficinas, né? Da polícia, que são para fazer esse tipo de documentação, são muito longe do centro da cidade. Então você tem que pegar um metrô, tipo, 40 minutos de metrô, no mínimo. 40 minutos de metrô do centro pra você chegar na oficina, tipo, mais perto. Sabe? Tem umas que são, tipo, 1 hora e 10. É muito tempo. E aí, assim, eu lembro que eu saí em uma, tipo, minha internet parou de funcionar no meio do caminho. No metrô, minha internet caiu. Aí eu falei, que beleza, que beleza, né? Aí eu saí numa estação que eu achava que era, porque, pelo que eu me lembrava do caminho do Google Maps, porque o meu Google Maps também, né, desfez lá a rota. Aí, quando caiu a internet, então eu, tipo, saí assim do metrô e tava caindo uma chuva, gente, descomunal. Eu tava com guarda-chuva, graças a Deus, rainha prevenida. Mas, tipo assim, foi tenso, sabe? Tava uma chuva da porra e tudo assim, cinza. E, tipo assim, eu não conseguia achar um lugar que tinha Wi-Fi. Aí eu lembro que eu achei um comérciozinho que tinha uma farmácia, uma imobiliária do lado, e Aí o que que eu fiz? Eu entrei na imobiliária, porque a farmácia tinha um velhinho e ele tava atendendo uma moça e a imobiliária tava vazia. Eu entrei lá, tinham dois caras que estavam trabalhando na imobiliária. Eu falei, bem, ou eu vou ser morta ou eles vão me ajudar. Vamos torcer pra eles serem seres humanos bons, entendeu? Porque, juro, gente, eu morro de medo. Eu não tinha ideia de onde eu tava. Absolutamente nenhuma ideia. Era no meio do subúrbio, tipo assim, num campo. Sei lá, véi, juro pra você. Muito, muito, muito diferente do centro. Tipo assim, eu realmente não tinha nenhuma noção de localização. Aí, é, eu entrei na imobiliária e falei, moço, isso em espanhol, né? Eu não tinha chat GPT, porque ultimamente, eu tô usando o chat quando eu tenho algum problema, entendeu? Por quê? Eu não confio no Google, porque às vezes ele pode me dar o espanhol da América Latina. E eu preciso que seja o espanhol da Espanha, sabe? Tem umas diferencinhas nas palavras. Então, tipo assim, eu geralmente coloco no chat, geralmente coloco, chat, como é que fala essa frase em espanhol? Aí, tipo assim, me ajuda, sabe? Mas, naquela hora eu não tive espanhol, eu não tive chat, eu tinha acabado de chegar na Espanha, então eu fui no portunhol, falei, olha, tô precisando aqui de ajuda porque eu me perdi e eu tô tentando chegar na oficina de estrangeiria, não sei o que lá, falei pra ele. E aí ele falou assim, eu falei, você pode me rotear, você pode me dar a sua internet
pra eu conseguir chegar lá. Aí ele falou assim: "Ah, roteio sim". Aí eu falei: "Graças a Deus". Aí ele me roteou a internet dele, não só fez isso, aquele santo daquele homem, ele baixou o mapa de Madrid offline no meu Google Maps, nem sabia que dava pra fazer isso. Aí ele falou assim: "Eu faço isso toda vez que eu viajo, moça. Faz isso aqui, que aí ele vai ficar baixado assim no seu aplicativo, e aí você não vai precisar usar a internet pra você entrar no mapa". Eu falei: "Topíssimo". Aí ele falou assim: "Ó, você vai seguir reto, vai pegar, o ônibus tal, aí você vai virar à esquerda, depois virar à direita, e aí você vai virar à esquerda de novo, e aí você vai estar lá". Aí eu falei: "Beleza". E ele falando isso pra mim num espanhol muito rápido. Então, tipo assim, eu entendi, ele virou pra mim, ele falou: "Você entendeu?". Aí eu falei: "Entendi". Só que eu estava rezando pra ter entendido o que eu achei que eu tinha entendido, entendeu? Mas no final das contas deu certo, gente. Eu cheguei lá. Então, tipo assim, essas situações, eu até falei com a minha terapeuta na época, fazem você ter uma autoestima em você mesmo, sabe? Uma autoconfiança. Tipo, depois dessa situação, eu senti, e a situação aconteceu 2 vezes, tá? Quando eu fui fazer a documentação e quando eu fui buscar a documentação, porque eu tinha que voltar lá pra buscar a documentação. E quando eu fui pra lá, minha internet acabou também, por incrível que pareça. Então, assim, foi meio tenso. Mas, na segunda vez que isso aconteceu, tipo assim, eu nem me desesperei. Eu só fiquei: "Ah, tá de boa", entendeu? Tipo assim, foi muito me fez ter uma autoconfiança, sabe? Eu saí feliz, gente, juro pra vocês. Tava ouvindo música no meu fone, eu estava, tipo, esquizofrênicazaça, assim, dançando, sorrindo, agradecendo a Deus que eu tinha conseguido a documentação, entendeu? E assim, sei lá, faz você se sentir mais adulto, sabe? Conseguir resolver os seus BO sozinho. Mas enfim, é muito difícil, no final das contas, porque quando, pelo menos pra mim, não foi só uma adaptação de tipo assim, ah, estou morando sozinho, ter que fazer sua própria roupa, tipo assim, lavar sua própria roupa, arrumar sua comida, arrumar, tipo, suas questões de sobrevivência, sabe? Pra mim foi tudo, foi tipo, me adaptar a uma língua nova, me adaptar a um geográfico novo, entendeu? Porque aqui em Brasília, por exemplo, eu sei me situar. Agora, lá, como eu falei, eu não tinha ideia de onde eu tava quando eu me perdi. Então, assim, foi uma adaptação 100%, tipo, adaptação ao clima, entendeu? Aqui em Brasília a gente não tem estação, gente. No Brasil em si a gente tem, mas em Brasília ou tá chovendo ou é seca, é isso, acabou. Quando tá seco, tá quente, quando tá frio, tá quente. Quer dizer, quando tá frio, não tá frio, sabe? Tá um friozinho e tá seco. É isso. Ou tá quente e chuvoso, ou tá frio, entre aspas, e seco. Então, no final das contas, eu presenciei primavera e outono pela primeira vez, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. E inverno, nossa, inverno também. Mas inverno eu já tinha presenciado que eu já tinha viajado antes para lugares frios. Logo, já sabia como o inverno era, entendeu? Mas outono e primavera foi muito interessante ver as folhinhas lá no outono, todas amarelinhas do chão, sequinhas. Foi muito fofo. Enfim, galera. São coisas novas, sabe? São gente, até o horário, tipo assim, é é muito estranho pensar isso, mas, tipo, quando eu cheguei lá, eu tive que me adaptar ao horário, sabe? Lá, 8 horas da manhã, são, tipo, às 6 horas da manhã daqui, sabe? Tipo assim, é muito cedo. Muito cedo, não. Acho que 8 horas lá são os 7 da manhã aqui. E os 7 da manhã lá são, tipo, 6. É isso, 7 horas da manhã é muito cedo. E então, tipo assim, o dia dos espanhóis começa mais tarde, sabe? E termina mais tarde. Tipo, você vai estar 10 horas da noite, você vai estar andando na rua, vai ter a galera nos bistrozinhos, no meio da semana, gente. 9 horas da noite tá todo mundo lá, jantando, de boa, de boaça, sabe? Mas enfim, é, não só isso, mas tipo assim, eu tive que lidar com o fato de que eu era o meu próprio conforto, sabe? Tipo, pra eu me adaptar no meu cantinho, eu tive que ir lá, eu comprei, tipo assim,
eu comprei, tipo assim, umas almofadinhas e um cobertorzinho de pelinho pra me fazer me sentir melhor, mais em casa, sabe? Porque não tem ninguém ali pra te dar um colo, pra te aconchegar, sabe? Você que é o seu aconchego, você que vai criar esse ambiente confortável pra você mesmo, sabe? Você que vai lá e vai fazer um negocinho que te faz feliz. Ah, hoje eu vou comer um sorvetinho. Ah, hoje eu vou sair com fulano. Ah, hoje eu vou ficar em casa e vou assistir uma série, sabe? E eu acho que o que me ajudou muito também foi o fato de que aqui em casa, tipo, eu nunca fui de poder sair muito. Meus pais, eles sempre foram tipo, ah, Luísa, fica em casa hoje, ah, Luísa, não sei o que, não sei o que lá. Então eu nunca fui muito saideira. Então quando eu cheguei lá, era muito fácil eu ficar no meu quarto comigo assistindo filme e séries e coisas, sabe? Tipo assim, ficar no meu quarto sozinha, em apreciar a minha própria companhia, sabe? E eu sinto que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, de apreciar a própria companhia, de se permitir ficar em casa um dia. Entendeu? E isso me ajudou muito com o FOMO. Pra quem não sabe, FOMO é Fear of Missing Out. É o medo de não estar participando em todas as atividades que as pessoas te propõem. Entendeu? Ai, fulano, vamos sair pra esse negócio? Vamos. Ai, vamos fazer isso? Vamos. Ai, vamos fazer isso? Vamos. Quando você, tipo, vai pra tudo, você acaba criando um FOMO. Que é, tipo assim, quando você não vai, você fica sofrendo. Você fica, tipo, ai, eu devia estar lá. Ai, poxa, mas eles estão curtindo muito. Ai, não acredito. Ai, eu preciso ir. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, você não consegue ficar sozinho, sabe? Você não consegue não ir pras coisas. E querendo ou não, eu não tinha esse FOMO. Eu acho que, na verdade, eu não tinha o FOMO até demais, entendeu? Tipo assim, e isso me segurou um pouco de fazer as amizades, porque eu estava num dorme, sabe? Eu estava convivendo com gente o tempo todo. E mesmo assim, no meu primeiro semestre, eu não tive tantas interações sociais quanto tive no segundo, sabe? Eu ficava muito tempo no meu quarto. E aí, no segundo semestre, tanto que eu falei isso aqui no podcast. Eu falei, gente, eu tô precisando viver mais, entendeu? Eu preciso ter mais experiências, eu preciso sair um pouco, eu preciso, tipo assim, conhecer mais gente, porque eu tô sentindo que eu tô sem história pra contar. Eu tô sem, tipo assim, e não era nem pro podcast, era mais pra minha vida, sabe? Eu vou ter filhos e o que que eu vou falar pra eles? Ah, mamãe ficou no quarto muito tempo, assistindo muita série. Entendeu? Vou poder falar pra eles a sinopse de todas as séries que eu assisti, mas de experiência de vida mesmo, tava um pouco vazio, entendeu? Aí, eu fui e comecei a sair, comecei a me entrosar com a galera e não sei o que, não sei o que lá, e foi muito divertido, entendeu? Foi muito massa. Então, assim, tem sim um balanceamento, sabe? Tipo, tiveram momentos em que eu realmente queria ficar em casa e eu fiquei em casa e eu não sofri por isso. E tiveram momentos que eu queria sair e eu saí e eu fui muito feliz por isso também, entendeu? Mas assim, eu lembro de um dia que eu ia fazer um episódio pra cá e esse episódio não saiu porque eu tava muito brava no episódio. Foi um episódio de tipo assim, desabafo total. Porque eu tinha ido pra uma festa e nessa festa foi a festa em que eu conheci o mocinho da música do The Weeknd que eu mencionei aqui no podcast faz um tempo. E, tipo assim, naquele dia não foi o dia que aconteceu esse episódio aí do The Weeknd. Eu já tinha visto esse moleque antes desse negócio da música acontecer, que foi nesse momento em que eu conheci ele. Que foi basicamente assim. Eu tava lá, vi ele bonitinho, tava lá, entendeu? Foi isso que aconteceu, a gente tava numa resenha. E aí, depois dessa resenha, a gente foi pra um clube, a gente foi pra uma balada. E quando a gente chegou lá, eu tinha duas amigas, elas entraram pro clube, porque elas tinham comprado ingresso. E eu fiquei na fila com mais meus outros amigos, essa outra galera que tava nessa resenha comigo, porque a gente tava com lista de convidados, que basicamente, quando você vai na Espanha, inclusive, se vocês forem, galera, façam isso, tá? Você não precisa comprar ticket, tá? Você pode colocar seu nomezinho lá na lista de convidados e também tem uma lista de garotas, e aí você não paga ingresso, sabe? Você só tem que fazer com antecedência. Você tem que fazer, tipo, sei lá, você vai sair sábado, faz na quarta-feira, entendeu? Tipo assim, porque acaba muito rápido. E as consequências disso é porque dá muita fila. E eles dão prioridade pra galera que comprou ingresso. Então você tem que chegar mais cedo, você tem que chegar tipo 11, meia-noite. A galera geralmente chega nas baladas na Espanha 1 hora da manhã, 2, sabe? Então, tipo assim, você tem que chegar um pouco mais cedo na festa. E nesse dia a gente tinha chegado tarde, a gente tinha chegado lá 1 hora da manhã. Então, assim,
a gente foi entrar e tava uma fila da porra, tava muito lento. A gente só ia conseguir entrar, tipo, umas 2. E eu saio do clube, da balada às 2 horas. Eu fico, tipo, até 3 no máximo. A minha bateria de balada não é muito longa, sabe? E assim, eu já estava brava, entendeu? Eu já estava brava porque estava frio, já estava no inverno, estava começando o inverno, estava frio, estava com essa fila com esse povo. E aí, quando me falaram que eu tinha que pagar 35 euros pra entrar, aí eu fiquei brava, entendeu? Porque, gente, 35 euros em Madrid é tipo um jantar massa, entendeu? Que você tem. É um almoço com os seus amigos, tipo assim, é um dinheiro que você gasta com outras coisas, sabe? Tipo assim, dá pra você comprar muita coisa com 35 euros. E eu não ia gastar 35 euros só pra entrar na balada, entendeu? Não ia nem ter bebida, nem ia ter nem nada. Então, assim, não estava afim, tá? Não estava afim. E aí, eu lembro que, tipo assim, eu tava de TPM também. E no que eu tava de TPM, tipo assim, me deu uma angústia que eu nem percebi, tipo assim. Tipo, eu até me estranhei, porque eu comecei a chorar de tipo assim, mano, eu quero ir pra casa, sabe? Eu quero ir pra casa. Eu tava brava, eu tava com sono, eu tava com frio. Tipo assim, não era uma situação legal, entendeu? E aí eu fui pegar um táxi e fui embora. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu tava até confusa. Eu fiquei tipo, mano, por que que eu chorei? Tipo assim, o que que aconteceu? Aí eu percebi que eu tava de TPM mesmo. Enfim, galera, explicações, né? Mas. É, eu lembro que, tipo assim, eu tava muito brava, porque eu fiquei, tipo, mano, eu não, eu fui pra isso, porque eu tava com FOMO, tipo assim, porque me pediram pra eu ir, e aí agora eu me arrependi total, entendeu? E aí basicamente era um episódio falando, foda-se o FOMO, que se foda, entendeu? E eu tenho certeza que vão acontecer outras situações que vão ser assim, e eu vou falar sobre elas, eventualmente, aqui. Mas enfim. Em falando nisso também, é, nessa questão de tipo, ah, eu vou gastar dinheiro com balada, vou gastar dinheiro com isso e aquilo, morar sozinho também requer de você uma puta, tipo assim, responsabilidade financeira. Porque, apesar de que, ah, Malu, você tá morando na Europa, ai, que chique, ah, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, morar na Europa requer o quê? Dinheiro. Dinheiro requer o quê? Organização, entendeu? Você não pode morar na Europa e gastar todo o seu dinheiro, entendeu? A minha família não é rica. Então, assim, a partir do momento que eu tô lá por um privilégio meu, da minha família, logo estou aproveitando. Porém, eu também não vou, tipo assim, esbanjar e rasgar dinheiro e gastar com qualquer coisa, sabe? Então, a partir do momento que eu tava, tipo assim, que eu tô aqui, quando eu tava aqui, pelo menos, era sempre, tipo, era mais fácil. Eu falava, ah, pai, passa um Pix aí, por favor, que não sei o que, não sei o que lá, preciso fazer isso, fazer aquilo, lá, lá, lá. E era tudo muito resolvido. Lá eu não posso ficar pedindo Pix, porque o Pix é em euro, sabe? Não é em real. Então as coisas. Então é mais difícil, entendeu? Da ideia ser aceita, sabe? Se é que você me entende. Então, eu tenho que ter um controle financeiro, uma responsabilidade financeira muito maior, entende? Tipo assim, o meu dinheiro lá, ele tem que ser bem gasto, sabe? E quando ele não é bem gasto, eu sinto isso. Eu sinto as consequências desses erros, sabe? Quando eu vou e eu extrapolo de alguma forma. Eu sinto as consequências disso. Porque no final das contas, é o meu dinheiro. Tanto que eu tô trabalhando lá. Então, assim, é, você acaba entendendo o valor do que é aquilo que você tá comprando, sabe? Quando o dinheiro é dos outros, quando é os seus pais que te dão dinheiro, quando você que tá sempre pedindo, tipo, você não sente o dinheiro indo embora, porque no final das contas, ah, pai, passa um pix pra isso, ah, mãe, passa um pix pra aquilo. Então você não sente, mas quando você tem aquela quantidade que você realmente precisa pra sua subsistência, é totalmente diferente, entendeu? Você aprende a dar valor pro seu dinheiro. E aqui eu não diria que eu não tinha responsabilidade financeira, porque eu tinha mesada e eu não recebia mais do que aquilo e era aquilo, entendeu? Só que a minha mesada era pra sair com os meus amigos, era pra pegar um Uber, tipo, quando eu precisava, era pra fazer isso, pra fazer aquilo, não pra coisas básicas, tipo assim, comprar comida. Sabe, comprar água, sei lá, fazer isso, fazer aquilo. Tipo, no final das contas, o meu dinheiro virou pra tudo isso, entendeu? A mesma quantidade do dinheiro que eu tinha só pra saidinha, só pra isso, só pra aquilo, virou pra tudo. Virou pra, ah, eu preciso fazer uma documentação. É esse o dinheiro.
Ah, eu preciso comprar isso aqui porque o sabão de lavar roupa acabou, entendeu? Era pra isso meu dinheiro. Então você acaba adquirindo uma responsabilidade financeira muito maior, porque não é só pra você almoçar com seu amigo. É também pra você, sei lá, fazer um trabalho pra sua faculdade que você precisa que seja feito, sabe? Então tem um peso diferente no valor do seu dinheiro e no que você vai gastar com ele. E Madrid, eu diria que é uma cidade muito massa. Tipo assim, eu gostei muito de morar lá e até porque, tipo, os valores das coisas lá não são tão altos quanto outros lugares na Europa. Então, ter essa responsabilidade financeira foi tipo mais rápida pra mim, porque foi mais fácil assim de entender quanto que vale cada coisa, entendeu? Tipo assim, 46 centavos um pacote de presunto, sabe? Se com 35 euros eu consigo fazer uma feira no supermercado, tipo assim, com 25 euros eu consigo fazer uma feira no supermercado. Então, se me cobram 35 pra eu entrar numa balada, você acaba pesando essas coisas, entende? Eu gasto 21 pra comer num restaurante com a minha amiga. 21 pra cada uma paga 21 euros. Eu gasto 25 pra fazer uma feira no supermercado, sabe? Então, aí quando você vai na balada, te cobram 35, você fica, ah, beleza, então a minha feira já foi embora, né? Porque pro clube, teoricamente, pra balada, eu não ia pagar nada, sabe? Tipo assim, no final das contas, você tem que ter essa consciência. Consciência do que tá indo embora a partir do momento que você está gastando essa quantidade de dinheiro. Principalmente se a quantidade de dinheiro que você recebe é fixa e não é exorbitante, sabe? O que é o meu caso, pelo menos. Se você, cada caso é um caso, né, gente? Se você tem mais dinheiro, se você tem menos, a gente tem que, sabe, se adequar. Mas eu acredito que isso é uma experiência, tipo assim, geral adulta, sabe? Você tem que saber como gastar o seu dinheiro, senão você vai perder o seu dinheiro, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar pobre, entendeu? É isso. É o que acontece com as pessoas que gastam dinheiro sem responsabilidade financeira. Você fica pobre, tá bom? Por outro lado, a gente também tem o outro lado da moeda, né? A gente tem quando você volta pra casa. A partir do momento que você morou sozinho, você já se acostumou com as suas regras, com o seu ritmo, a sua vontade de fazer as coisas, entende? E é muito diferente do que você morar com seus pais. Porque, querendo ou não, quando você mora com seus pais estão sempre tipo assim: ah, Luísa, faz isso, Luísa, vem fazer isso aqui, Luísa, vai fazer isso aqui. E, tipo assim, quando você tá morando sozinho, não tem ninguém falando: ah, Luísa faz isso, Luísa faz aquilo. Você faz quando você, ah, vou fazer isso. Entendeu? É por espontânea vontade. E às vezes, tipo assim, você não quer fazer, mas você tem que fazer. Então você levanta e faz. E não. Então, tipo, é diferente do negócio, tipo assim, que às vezes a gente tá indo fazer um negócio, nosso pai fala, ai, vai fazer isso. Aí, só de raiva, dá vontade de não fazer. Entendeu? Já estava indo fazer, já estava no meu caminho, estava nos meus planos fazer isso, entendeu? Mas o que me pega muito, tipo assim, não é nem esse negócio de tipo, ah, vai fazer quando eu já tô indo fazer, entendeu? Eu já fico, ah, tô indo. É o problema de, tipo assim, eu vou fazer o que você está me pedindo, só que eu não vou fazer agora exatamente, entendeu? Eu quero fazer quando eu for fazer. Eu vou fazer. Mas eu não vou fazer agora, porque agora eu estou fazendo outra coisa. É o parar o que estou fazendo para atender aquilo que me incomoda. E é tipo assim, é algo que apenas me incomoda, vai continuar incomodando, porque eu tenho que fazer, eu tenho que levantar minha bunda e fazer, entendeu? E às vezes eu até entendo o ponto deles, entende? Porque às vezes você esquece de fazer, né? Você deixa pra depois, você esquece de fazer. Quando você deixa pra depois e esquece de fazer, você tá morando sozinho, no final das contas acaba sendo feito, porque você faz. Você só demora mais do que esperado pra fazer. Mas quando outras pessoas pedem pra você fazer, aí incomoda essas pessoas, né? Quando as coisas não são feitas. Mas enfim, você tem que, tipo, se adequar de novo às suas responsabilidades. A responsabilidade de, sei lá, passear com o cachorro, de fazer isso, fazer aquilo, limpar isso, limpar aquilo, ai, cata isso, ah, tira o lixo, ah, não sei o que, não sei o que lá, entende? Tipo assim, você tem que voltar a todas as suas rotinas de antes que você desacostumou a fazer, sabe? E assim, eu não diria que é irritante, ou que é chato, ou que, sei lá, é ruim. Mas é diferente, sabe? Você só tem que voltar aos trilhos que você estava antes. Você tem que se readaptar, readequar àquela nova realidade. Ou a sua realidade anterior, sabe? E eu acho que também você começa a perceber
o quão confortável era o seu habitat natural. Tipo assim, a comodidade disso tudo. Tipo aqui eu tenho o meu quarto, entendeu? Eu tenho a minha parede, é a minha cadeira, é a minha cama. Lá eu tinha, tipo assim, a minha cama no quarto que era meu e da minha roommate. O meu banheiro, que também não era só meu. Sabe? Tipo assim, é diferente. Aqui eu posso pegar o carro e ir pra onde eu quiser. Lá eu tinha que pegar o ônibus ou o metrô. Por quê? Porque eu não tenho carro. Sabe? Então, você começa a ver o reflexo do que a sua vida poderia ser e do que sua vida é. Sabe? E ver o tanto de tipo assim, privilégios que eu teria morando aqui, que eu não tenho morando lá, é, faz um contraste muito grande, sabe? Porque aqui eu tenho uma vida que eu não tenho lá. Ah, Malu, mas você mora na Europa. Sim, eu moro na Europa, mas eu moro na Europa sem ter a vida que eu tenho aqui. A, a qualidade de vida que eu tenho aqui é muito maior do que a qualidade de vida lá. Apesar de que lá eu não tenho uma vida ruim. Nem um pouco, entendeu? Eu não tenho uma vida ruim lá. É só porque aqui eu posso dirigir. Aqui, sei lá, se eu tivesse ficado, eu provavelmente teria um carro. Eu provavelmente teria coisas que eu não tenho lá. Eu teria minha família mais perto, eu teria. eh, eu ia poder sair pra almoçar com a minha mãe mais frequentemente, eu não ia gastar tanto do meu próprio dinheiro, sabe? Lá não, lá eu tenho que controlar o meu dinheiro, eu tenho que andar de transporte público, eu tenho que fazer isso e aquilo. E, gente, essa é a minha realidade no Brasil, sabe? Eu tenho privilégios, entende? E morar na Europa é um deles, é um dos privilégios que eu tenho. Só que na minha vida na Europa é muito mais básica do que a minha vida aqui. E nem por isso me faz querer voltar, sabe? Eu sinto que, tipo assim, eu tenho muitos privilégios. E eu sou muito agradecida por eles, sabe? Tipo assim, só que eu consigo perceber a diferença. E não é porque aqui eu teria uma vida muito mais confortável, sabe? Esse conforto de estar no teto dos meus pais, não ter que pagar conta, não ter que me preocupar com dinheiro, não ter que, sei lá, ficar pegando ônibus, ficar pegando metrô, nada disso me faz gostar menos da minha vida lá, sabe? Porque na minha vida lá eu tenho outros privilégios, eu tenho independência total, sabe? Eu saio a hora que eu quiser, volto a hora que eu quiser, controlo meu dinheiro da maneira que eu quero. Aqui não, aqui pai, passa esse dinheiro, pai, não sei o que, não sei o que lá, sabe? São dinâmicas diferentes. E lá eu ganhei uma maturidade muito maior do que a que eu tinha aqui. Ou da que eu teria morando aqui ainda. E tem muitas pessoas ao meu redor, ou pessoas no geral, que se arrependem ou que pensam que estão pra trás porque tem outras pessoas morando sozinhas, ou outras pessoas indo pra outros lugares, ou fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, cada um tem seu tempo, sabe? Cada um tem o seu momento de evoluir. Se você ainda tá morando na casa dos seus pais, se você ainda tá fazendo isso, se você ainda tá fazendo aquilo, não sinta vergonha da sua trajetória, porque a trajetória do outro é diferente. Sabe? Cada trajetória é uma trajetória. Você trabalha com os meios que você tem. Você trabalha com os benefícios que você tem, os privilégios que você tem. Ah, fulano tem esse privilégio. Logo, eles tomaram aquele caminho. Você tem esse privilégio. Logo, você tomou esse caminho. Eu tenho amigos que moram na Europa e que têm uma vida muito mais luxuosa do que a minha. Eu tenho amigos que têm uma vida luxuosa aqui no Brasil. Eu tenho amigos que moram aqui no Brasil e não têm uma vida luxuosa. Cada um tem um seu cada qual. E nem por isso a gente é menos importante, menos isso, menos aquilo. A gente só tem trajetórias diferentes e momentos diferentes para amadurecer. Sabe? Eu amadureci nesse sentido de ter uma responsabilidade sobre a minha própria vida agora. E eu tenho amigos que ainda não passaram por isso, mas que em algum momento vão passar. Que agora estão, tipo, desenvolvendo outra parte da vida deles, que eles precisam desenvolver. E não tem nada de errado, gente. Você não tá ficando pra trás porque você não tá tomando as mesmas decisões que as outras pessoas. Você tá tomando as decisões que são importantes pra você, que fazem sentido na sua vida, no seu tempo.
E é isso que importa, sabe? Não se apresse ou não sinta vergonha da sua trajetória, porque a trajetória do outro é diferente, porque a trajetória do outro parece melhor. Às vezes não, eu passo por muitos problemas. Ah, mas você mora na Europa. É, eu sinto saudade da minha família. Eu não tenho eles perto quando eu passo por necessidade. É um esforço muito grande da minha família. A gente tem que ter uma organização, uma logística, sabe? Tipo assim, as coisas elas não são preto e branco. A gente tem uma profundidade das situações. E tudo isso tá por trás da vida de cada um, sabe? Às vezes ficar no Brasil também ia ser outra logística. Entende? Então, assim, a gente tem que lidar com as nossas experiências de maneiras diferentes. E tá tudo bem. É o que faz a nossa vida diferente do outro, é o que faz a gente diferente do outro. Então, assim, não não sinta que as experiências dos outros são mais brilhantes, porque as experiências que a gente tem, elas preparam a gente para as próximas. Sabe, eu tô passando por essa experiência agora, porque às vezes o que eu tô aprendendo agora vai ser muito importante para quando eu estiver em outro lugar, quando eu estiver fazendo outra coisa. Você que tá me ouvindo agora, você tá passando por isso, isso e isso, porque você vai experienciar uma coisa no seu futuro que você vai precisar do que você tá aprendendo agora, sabe? Então, assim, a gente tem cartas diferentes que são dadas pra gente no jogo da vida, entendeu? E a gente tem que aprender a jogar com elas. E é isso, sabe? Então, esse foi o episódio de hoje, galera. A gente passa por coisas diferentes. Eu passei por esse momento de morar sozinha, agora eu tô na casa dos meus pais, depois eu vou voltar pra lá quando voltarem as minhas aulas. E quando eu voltar pra lá, eu vou estar num apartamento diferente, eu vou estar com outros colegas tipo apartamento, então vai ser outra dinâmica, vai ser outro processo, vai ser, sabe? Vai ser, entendeu? Vai gerar muito conteúdo pra esse podcast. Então, assim, fique ligado, sabe? Fique ligado, mantenha-se como um ouvinte ou um telespectador se você tá no YouTube, no Spotify. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Ouça os próximos episódios do Pode Ligar no Amazon Music, no Apple Podcast, no Spotify ou no YouTube. Siga a gente também no Instagram e TikTok. E tchau!